Você está pedindo para minha esposa sair? A voz de Lucas cortou o silêncio da elegante sala de jantar como uma faca afiada. A tensão caiu instantaneamente, pesada no ar. Olá, apaixonados por histórias reais. De onde você está assistindo? Agora, conta pra gente nos comentários, na sua cidade, seu bairro, o que for, e diga se acha que o que você vai ouvir é só um mal-entendido ou algo muito mais intencional. Hoje, vamos acompanhar a história de Sofia Ribeiro, uma professora carismática que entra para uma festa de aniversário e acaba humilhada, obrigada a deixar seu lugar reservado. Mas tudo muda em poucos minutos, quando a chegada inesperada de um carro raro e poderoso desmantela toda a fachada de autoridade naquela sala. Quem é o dono do restaurante? Por que Sofia foi atacada daquela forma? E o que acontece quando a dignidade serena enfrenta a justiça do mundo dos negócios? Fique aqui, porque essa história vai virar um duelo intenso e você não vai conseguir prever o desfecho. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais, de dignidade, quedas e superação. Queremos saber de onde você está assistindo, então comenta logo e fica até o final. O assento de Sofia não era só um lugar para sentar. Era um espaço que ninguém devia questionar. Sofia encarou o convite sobre a mesa da cozinha. Um envelope, creme com letras douradas, que brilhavam sob a luz suave da manhã, como se tivessem algo importante a dizer. Esse convite não parecia qualquer um dos muitos que ela já tinha recebido ao longo da carreira. Ela era acostumada a convites para palestras, congressos, simpósios acadêmicos. Mas esse era um evento social diferente, exclusivo, daquele tipo, reservado para os ultra-ricos. Não era qualquer aniversário. Era o 6º aniversário de Helena Martins, filha do casal influente, Clara e Eduardo Martins, investidores milionários e parceiros em vários negócios imobiliários com Lucas, marido de Sofia. A festa aconteceria no La Lumière, o restaurante mais badalado da cidade, onde conseguir mesa era mais difícil que entrar em algumas universidades famosas, e onde o cardápio não trazia preços, apenas símbolos que mostravam status. Lucas tinha mencionado a festa casualmente, durante o jantar 2 semanas antes. Vamos? Claro, nós dois, ele respondeu, enquanto comia um pedaço de salmão fresco com verduras da estação. Sofia arqueou a sobrancelha. Os dois? É só uma formalidade. Você vai gostar, disse ele piscando, como se aparecer lá fosse a coisa mais simples do mundo. Mas Sofia não era do tipo que seguia protocolos silenciosos ou se importava com julgamentos velados. Ela não tinha crescido aprendendo qual talher usar em cada prato, e muito menos pretendia fingir ser alguém que não era. Ainda assim, ao olhar para o convite outra vez, sentiu o peito apertar. Não de nervosismo, mas de consciência. Ela sabia bem como, em lugares assim, a cor da pele valia mais que qualquer diploma. Mesmo assim, decidiu que não iria se curvar para agradar ninguém. Ela estava ali para ocupar seu espaço. Lucas teria compromissos o dia inteiro, então não esperaria por ele. Sofia chegaria no horário que queria, do seu jeito. Ela escolheu a roupa com cuidado. Um vestido branco leve que valorizava suas formas, simples, sem exageros, joias discretas, sem bolsa de grife, sem salto chamativo, apenas elegância e propósito. Cabelo, uma cascata de cachos macios, preso em um coque baixo. Sua presença falaria por ela. O Uber parou na entrada brilhante do La Lumière pouco depois das 3 da tarde. O sol refletia nas fachadas de vidro e aço, dando ao lugar um ar quase sagrado. Um templo moderno do privilégio. O manobrista, vestido impecavelmente, abriu a porta, lançando um olhar rápido para Sofia. Nada hostil, apenas aquela checagem rápida que mede se você pertence ou não. Ela saiu do carro com o queixo erguido, passos firmes, mas sem pressa. O interior era tão impressionante quanto as histórias diziam. Mármore polido refletia suas sandálias, enquanto um lustre enorme, parecendo um fogo de artifício congelado, iluminava tudo com uma luz quente. O aroma de trufas e champanhe misturava-se ao murmúrio das conversas e risadas contidas.
enquanto uma jovem loira de sorriso tenso e coque apertado ficava atrás do balcão da recepção. O crachá dizia Isabela. Sofia se aproximou educada. Boa tarde. Tem uma festa para Helena Martins hoje, certo? Meu nome deveria estar na lista. Isabela fez um aceno rápido, folheando um livro grosso de reservas com capa de couro que gritava tradição. Apesar do lugar ser super instagramável, os olhos dela passaram pelas páginas com seriedade. Ela parou, olhou para Sofia. Desculpe, não vejo reserva nesse nome. O sorriso de Sofia não vacilou. Deveria estar. Meu marido, Lucas Ribeiro, confirmou diretamente. Fomos convidados pelos Martins, mesa 3, perto do jardim. A boca de Isabela apertou por um segundo. Aquela expressão pequena, mas carregada, que Sofia já conhecia bem. Dividida entre regras e percepção, ela cochichou com outra funcionária e virou para Sofia. Você pode esperar aqui um instante? Vou chamar o gerente. Sofia foi para um canto, a música suave e as conversas continuavam. Ao redor, como se ela fosse invisível. Ela não se ofendeu, ainda não. Mas estava anotando tudo na mente. 5 minutos. 10 minutos. Ela viu os convidados chegando. A maioria branca. Todos vestidos para mostrar dinheiro sem esforço. Uma mulher de salto vermelho foi conduzida sem perguntas. Um homem em terno de linho acenou para a equipe e foi levado a uma sala privada. Do outro lado da sala, uma mulher alta vestida com seda pura. O vestido verde-oliva chegou como um furacão, deslizando pelo salão em cetim suave. Loira, bronzeada e cheia de confiança, ela avançou em direção à anfitriã. Sophie endireitou a postura. Senhorita Harper, seja muito bem-vinda. Sua mesa preferida está pronta. Mesa 5. O coração de Mara acelerou. Ela se virou para Sophie, tentando manter a calma na voz. Com licença, mas essa mesa foi reservada pelo meu marido para mim. Sophie piscou. O sorriso sumiu por um instante. Desculpe, senhora, deve ter ocorrido algum engano. A senhorita Harper é cliente frequente aqui, e essa mesa está reservada para ela há semanas. Mara olhou para Sophie, depois para o gerente, que acabara de aparecer atrás da recepcionista. Um homem de 40 e poucos anos, cabelo cuidadosamente penteado para trás e um terno azul marinho impecável. A placa no peito dizia Lucas Grant. Ele lançou um olhar para Mara, demorado demais para ser casual. Não era exatamente condescendente, mas avaliativo, como se ela fosse um problema inesperado naquele ambiente perfeitamente controlado. Lamento, disse Lucas com um meio sorriso, mas a mesa não está mais disponível. Podemos acomodá-la perto da cozinha. É um lugar mais tranquilo. Mara endireitou as costas, firme como uma lâmina. Sua voz saiu suave, porém carregada de firmeza. Está me oferecendo a cozinha, enquanto outra pessoa ocupa a mesa que meu marido reservou para mim? Lucas deu de ombros. Fazemos o possível para acomodar nossos clientes, mas às vezes acontecem confusões. A mensagem não poderia ser mais clara. No mundo dele, ela era a confusão. Mara olhou ao redor do salão. Nenhum sinal de Aaron, nenhum aliado à vista. As mãos cerradas ao lado do corpo não eram de raiva, mas de contenção. Ela estava sendo tratada como um erro naquele lugar que Aaron ajudou a criar. Quando ela abriu a boca para responder, Lucas já fazia um gesto para a segurança, com a arrogância despreocupada de quem acredita que pode controlar qualquer situação. Do lado de fora, o som suave e distinto de um motor elétrico começou a ecoar. Era elegante, diferente de tudo que o manobrista tinha visto naquele dia. As portas se abriram novamente, todas as cabeças se viraram. E o clima no restaurante, chamado Luminara, mudou de repente. O motor elétrico mal sumira quando as portas da frente deslizaram com precisão mecânica, revelando o homem que acabara de sair do Tesla estacionado na calçada. Mas ele não entrou com pompa ou teatralidade. Não, Aaron Blake caminhava com a precisão de quem sabe que poder não é para ostentar, mas para ser sentido. Ele não usava marcas chamativas nem roupas exageradas. Seu terno cinza escuro era cortado com tal perfeição que sussurrava riqueza sem precisar gritar. Sua pele bronzeada brilhava sob a luz dos lustres e sua presença parecia preencher a sala antes mesmo que sua voz chegasse. Essa era a essência de Aaron. Nunca precisava se anunciar. A sala fazia isso por ele. Mas quando seus olhos encontraram Mara, parada perto da saída, braços cruzados, mandíbula tensa,
Algo mudou em sua expressão. Um estreitar de olhos, um leve endurecer dos lábios, pequeno, mas suficiente. Ele atravessou o salão rapidamente, cada passo calculado, olhos fixos apenas nela, como se o brilho do resto do lugar tivesse desaparecido. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou em voz baixa, mas carregada de tensão. Mara não respondeu. Não precisava. A resposta pairava no ar entre eles, tão palpável quanto o desconforto dos convidados, que agora assistiam à cena em curiosidade contida. Ela apontou para o balcão da recepcionista. Disseram que não havia reserva. Deram minha mesa para outra pessoa. Aaron virou-se lentamente, deliberadamente, como um homem prestes a desmontar uma mentira cuidadosamente construída. Seu olhar pousou em Lucas Grant, que recuou como se pudesse desaparecer no cenário. Você deu a mesa que minha esposa reservou? A voz de Aaron não era alta, mas não precisava ser. Ela carregava o peso silencioso da autoridade. Parou, qualquer conversa pela metade. Lucas pigarreou, tentando recuperar o sorriso automático. Parece que houve um mal-entendido, Sr. Blake. Nós não sabíamos que essa cliente era sua esposa. E ali estava o silêncio carregado daquela confissão. Esta cliente, a mulher que você achou que não pertencia. Mara observou, tudo com um estranho distanciamento, como se assistisse a uma peça que já tinha visto ser ensaiada muitas vezes. A diferença agora era o quanto estava em jogo. O salão não sabia exatamente quem era Aaron Blake. Nem todos. A maioria o via como um investidor rico. Sim, mas poucos sabiam que ele era o maior acionista do Luminara, dono silencioso de 58% das ações, que preferia ficar invisível para observar como as pessoas agiam quando não sabiam que eram vistas. Você não percebeu que essa era minha esposa? Aaron repetiu, quase provando o absurdo da frase na própria língua. E me diga, ela não é minha esposa, sua reserva reapareceria magicamente? A boca de Lucas se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Sophie, a anfitriã, olhou para as mãos trêmulas. Os convidados mexeram-se nas cadeiras, sem saber se estavam assistindo a uma encenação social ou ao início de algo muito maior. Foi apenas uma falha de comunicação, ofereceu Lucas, tentando salvar a autoridade que já tinha evaporado. Recebemos um pedido de última hora de um cliente valioso. Qual cliente? Aaron perguntou, sabendo a resposta, mas cortando como uma lâmina. A senhorita Harper. Mara falou com calma. A mesma que participou de 3 painéis de diversidade este ano e ainda me olhou como se eu fosse invisível. Os lábios de Aaron se apertaram, mas ele não olhou para Mara. Em vez disso, avançou contra Lucas, que recuou instintivamente. Você entregou a mesa que minha esposa reservou para uma mulher que chegou sem reserva, só porque ela parecia sua. Versão de uma VIP, Aaron disse, a voz afiada. E então você ofereceu à minha esposa um lugar perto da cozinha, como se fosse sorte ela ser acomodada ali. O silêncio caiu como uma neblina. Até o pianista desacelerou para uma melodia suave e tensa. O clima em Luminara não era mais de champanhe e indulgência. Agora era frágil, desconfortável, como se todos tivessem se dado conta da delicada linha entre classe e cor. Lucas tentou novamente seu sorriso forçado. Sr. Blake, se soubéssemos... Você não precisava saber, Aaron o interrompeu. Você só precisava respeitar a reserva e o nome da pessoa na sua frente. E então, pela primeira vez desde que chegou, Aaron virou-se para o salão. Não levantou a voz, não bateu o pé, mas de alguma forma, todos se inclinaram para ouvir. Foi por isso que fiquei em segundo plano, disse ele, para ver como esse lugar realmente funciona. Ouvi os rumores, vi os padrões, e hoje vocês me deram a prova. Vocês pensaram que minha esposa não pertencia aqui porque ela não veio vestida com lantejoulas ou roupas caras. Vocês julgaram e enterraram seu nome sob o preconceito. Veronica Harper, sentada agora na mesa 5, com uma taça de cristal na mão, ergueu o queixo e lançou um sorriso irônico, forçando uma risada desconfortável. Isso está ficando dramático. Ela disse alto o suficiente para ser ouvida. Tenho certeza que todos podemos lidar com isso como adultos. Aaron não olhou para ela. Continuava encarando Lucas, que parecia estar desmoronando naquele momento. Meu nome
Aaron disse calmo. É Aaron Elijah Blake. Sou o maior acionista deste estabelecimento. E a mulher que vocês tentaram diminuir não é só minha esposa. Ela é a doutora Mara Blake, professora titular da Universidade de Westbridge, acadêmica renomada, e a única pessoa nesta sala que não precisa provar que pertence. Com isso, ele estendeu a mão para Mara, não por formalidade, mas em solidariedade. Ela pegou, devagar e deliberadamente. Lucas gaguejou algo atrás deles, mas o momento havia passado. O dano estava feito. Enquanto eles caminhavam juntos rumo à mesa que foi tirada dela, Mara não sorriu. Nem mesmo reagiu ao passar por Verônica, que observava sua bebida, o brilho em sua voz agora opaco, como gelo derretendo. As primeiras impressões enganaram, mas agora a verdade começava a reverberar naquela sala. E ninguém ali jamais esqueceria o som disso. O tilintar das taças de cristal se misturava ao suave murmúrio do jazz que retomava, enquanto Lucas e Helena atravessavam o salão de jantar. Mas tudo isso era apenas um pano de fundo. Por trás daquela música, todos os olhares no restaurante estavam fixos neles, presos a cada passo. Um silêncio pesado, quase palpável, envolvia o espaço, engolindo a atmosfera como uma névoa densa. A questão não precisava mais ser levantada, porque ela já estava no ar, transformada em silêncio. Um silêncio carregado de julgamentos sussurrados, olhares enviesados e pessoas fingindo distração, enquanto seus olhos seguiam o casal como drones atentos. Na mesa 5, aquela escolhida por Helena, perto da janela do jardim, exatamente como havia sido reservada. O vidro atrás dela enquadrava o pátio coberto de jasmins, emoldurando a cena como uma pintura calma. Mas nada ali parecia tranquilo. Sentada à mesa, Isabella Moretti ainda mantinha a postura de quem manda, uma rainha relutante em deixar seu trono. Ela não se levantava, nem sequer piscava, apenas cruzava as pernas e girava lentamente seu copo, como se todo o salão fosse sua propriedade particular. Lucas parou um pouco antes da mesa, segurando firme a mão de Helena. Senhora Moretti, disse ele com calma, creio que você está no lugar errado. Respondeu Isabella, olhando para cima com um sorriso cínico, sua voz carregada de uma inocência fingida. Não fazia ideia de que esta mesa era motivo de tanta disputa. Achei que quem chegasse primeiro seria servido primeiro. Ela fez uma pausa para bebericar seu vinho e acrescentou, mas se isso é tão importante para ela... Importante? Interrompeu Helena com firmeza. Para mim, isso é questão de princípio. Para você, sempre foi apenas conveniência disfarçada de direito. Sua voz não vacilou, cada palavra cortante como um tapa na delicadeza que Isabella usava para se proteger. Alguns convidados próximos estremeceram. Um homem mais velho, com um lenço de seda, virou-se completamente para observar a cena, enquanto um casal jovem perto do bar trocava olhares surpresos. Isabella soltou uma risada abafada, levantando-se. Devagar, como se fosse seu presente para o salão. Suponho que hoje todos estamos aprendendo nosso lugar, não é? Lucas não respondeu. Apenas recuou, puxando a cadeira para Helena, que se sentou em silêncio. O gerente Marco reapareceu, surgindo desajeitadamente atrás de uma coluna, as mãos cerradas traindo seu nervosismo. Senhor Moore, começou, tentando impor autoridade. Recebemos uma reclamação de outro cliente. Talvez seja melhor transferir a senhora Moore para outra área do restaurante. Lucas o cortou imediatamente, sem sequer olhar para ele. Está sugerindo que minha esposa seja deslocada porque alguém não se sente confortável com ela, sentada na mesa que reservou. Marco hesitou, e Helena continuou com a voz baixa, fria e firme. Depois de me negarem a reserva, me oferecerem um lugar ao lado da cozinha, entregarem minha mesa para quem chegou depois e ainda me humilharem na frente dos seus convidados. Você acha que a solução é me tirar daqui? Ela olhou para os dois seguranças ao lado de Marco, depois voltou seu olhar para ele. Quer que eles me arrastem para fora? Porque, acredite, já passei por coisas muito piores que esse teatro de seda falsa. Um dos seguranças se mexeu desconfortavelmente, sem saber de que lado ficar. Marco tentou falar. Dr. Moore, por favor, compreenda. Não, Lucas interrompeu, dando um passo ao lado dela. Agora você entende. A partir deste momento, não somos mais gerente e cliente. Somos dois homens em lados opostos de uma disputa. A palavra disputa reverberou pela sala como o tilintar dos copos,
atraindo olhares abertos e atentos. Alguém ao lado deixou cair o garfo. Marco deu um passo atrás, o rosto misto de alarme e cálculo. Isso não é necessário. Tornou-se necessário. Lucas respondeu firme. No momento em que tentaram me apagar daqui. Quando o preconceito virou regra da casa. Quando decidiram que ser branco é sinônimo de prioridade. E tudo o que restava era uma cadeira perto da cozinha. O silêncio voltou. Mas desta vez, pesado de culpa. Ninguém tocava nas bebidas. Ninguém ousava falar. Até mesmo Valéria, agora sentada imóvel a 2 mesas de distância, com a mandíbula travada e o olhar desviado. Sofia respirava devagar, puxando o ar como se estivesse buscando cada gota de oxigênio que o ambiente tentava lhe negar. Ela não queria chorar. Não por se sentir fraca, mas porque aquele momento não era para lágrimas. Era hora de encarar a realidade. Ela se sentou de novo. Desta vez, não apenas em uma cadeira, mas numa posição de clareza total. Não precisava de desculpas, precisava de responsabilidade. Lucas pousou a mão no ombro dela, não para confortar, mas para mostrar que estava junto ali, solidário. Depois se virou para Marcos, que parecia querer sumir pelo chão. Você tem 1 hora? Perguntou Lucas firme. Cancela tudo. Estamos convocando uma reunião urgente com o conselho. Ele fez uma pausa, dando peso às palavras. E nem pense em mexer no livro de reservas. Já temos uma cópia. Com isso, sentou-se ao lado de Sofia. A presença dele virou um recado silencioso para toda a sala. Todos respiraram fundo, mas ninguém voltou ao normal. Agora entendiam. Não se tratava apenas de uma mesa, nunca foi só isso. Era sobre poder, sobre quem decide, quem merece estar dentro ou fora daquela grande fachada do Café Lúmina. O sol do fim de tarde desenhava sombras longas na fila dos manobristas, transformando os carros de luxo em silhuetas douradas. No ar, um leve perfume de lavanda do jardim próximo misturava-se ao aroma cítrico do champanhe recém-aberto no salão. O restaurante, com suas paredes de vidro e pedra, parecia uma fortaleza de exclusividade, silêncio e luxo imponentes. Ninguém lá dentro sabia que algo já estava mudando, logo além das portas. Uma transformação silenciosa, que não anuncia com sirenes ou alarde, mas que chega com precisão, inevitabilidade, o sussurro da revolução envolto em sofisticação. Esse sinal veio na forma de um ronco baixo e discreto, como um Tesla, Roadster, negro brilhante como uma pantera ao sol, virando a esquina e entrando na área de desembarque particular. Sem buzinas, sem barulho, apenas presença. O manobrista deu um passo à frente, prancheta na mão, mas parou ao ver quem descia do carro. Lucas Mendes, em um terno azul marinho impecavelmente cortado, saiu do veículo com uma calma quase real. Sem pressa, sem olhar para os lados, apenas ajeitou as mangas do paletó, trancou o carro com um estalar de dedos e caminhou em direção à entrada, seus passos ecoando baixo no piso de pedra. O manobrista fez um aceno respeitoso, quase uma reverência. Lucas nem notou. Seus olhos estavam fixos na porta e no que vinha depois dela. Ele tinha recebido a mensagem 20 minutos antes. A única frase que importava: deram meu lugar para outra pessoa. Estou parada na porta. Ele não respondeu. Não precisava. Sua presença já falava por si. Quando Lucas cruzou a soleira, a energia do lugar mudou, como um barômetro que antecipa tempestades. Conversas pararam, copos tilintaram com hesitação, a equipe congelou. Uma corrente invisível de inquietação cortou o ar-condicionado. Lucas não olhou para ninguém enquanto avançava pelo bar. Passou pela recepção onde Amanda estava petrificada, pela porta do corredor onde Marcos aparecia, o rosto vermelho, e seguiu direto para o que importava. Sofia, sentada sozinha na mesa 3, emoldurada pela janela coberta de glicínias. Ela mantinha o queixo erguido, a expressão digna. Ele a alcançou em segundos, mas o silêncio já reinava há muito. Nesses poucos instantes, nomes começaram a ser sussurrados, dúvidas se tornaram rumores, e rumores viraram certezas. Lucas se inclinou, pousou a mão no ombro de Sofia e beijou o topo da cabeça dela. Gesto simples, sem teatralidade, mas cheio de significado. Ela tocou seu pulso em resposta, demorando os dedos.
A sala observava em silêncio absoluto. Então Lucas se virou, subindo lentamente, girando como um comandante que examina um campo de batalha que não escolheu, mas que certamente dominaria. Quem é o tal de Marcos Ribeiro? Perguntou baixo, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Marcos, que até então se escondia atrás de uma coluna de mármore, deu um passo à frente limpando a garganta. Sou eu, Sr. Mendes. O olhar de Lucas não mudou. Ah, então é você quem decidiu humilhar minha esposa na frente de todo mundo? Marcos hesitou, as mãos atrás das costas tremendo como um aluno pego no flagra. Foi um mal-entendido, senhor. Eu garanto. Lucas levantou uma sobrancelha. Um mal-entendido? Quando o nome dela estava no livro e você decidiu que outra pessoa parecia mais apropriada para aquela mesa. A palavra apropriada cortou o ar, desafiando qualquer um a discordar. Ninguém ousou. Eu não sabia que ela era sua esposa. Marcos admitiu finalmente quase sem voz. Você não precisava saber de nada, Lucas falou, a voz firme, não alta, mas profunda, ressoando no espaço. Só precisava honrar a reserva, respeitar o cliente, não julgar uma mulher pela ausência de joias ou marcas no salto. O silêncio na sala ficou pesado, quase sufocante. Valéria, sentada a algumas mesas, já havia ido embora, imóvel, com o copo de vinho branco intocado. Ela desviou o olhar quando Lucas lançou seu olhar por toda a sala. E você, disse ele, dirigindo-se diretamente a ela, sentou-se na mesa reservada para outra mulher, sabendo muito bem que aquele lugar não era seu. Valéria levantou, o queixo, como sempre, confiante e indiferente. Eu não sabia dos detalhes. A equipe me colocou lá. A equipe respondeu no tom da sala, e o tom foi dado pelo direito de Lucas. Ele se voltou novamente para Marcos. Você não só envergonhou minha esposa, você humilhou meu nome, meu investimento e essa marca. Achou que ela era invisível porque entrou com dignidade, não arrogância. Agora a única coisa invisível aqui é a sua autoridade. A boca de Marcos se abriu, fechou, e um outro homem, provavelmente outro gerente, começou a avançar. Mas Lucas levantou a mão. Pare! Não vamos continuar com isso, como se fosse um mero detalhe. Aquele ato público era muito mais. Uma escolha de aparências acima da integridade. A voz dele baixou, ficando como um trovão contido. Se você acha que isso é só uma questão social, deixe-me esclarecer. Lucas tirou o celular do bolso, tocou a tela e mostrou para todos a confirmação da reserva. Mesa 3, reservada para Sofia Mendes, provada digitalmente pelo nosso sistema, com data e hora registradas. Nenhuma palavra era necessária. O silêncio vibrava nas paredes de mármore, ecoava nos copos e reluzia sob os lustres de cristal. As pessoas não sabiam se desviavam os olhos ou se ficavam ainda mais atentas. Valéria se levantou, deixando sua mesa com as mãos trêmulas, tentando esconder o nervosismo que transparecia. Marcos recuou, a arrogância derretendo sem dúvida. Vamos corrigir isso, claro, murmurou ele. Não, Marcos. Lucas se aproximou firme. Eu vou corrigir isso. E você vai ter que explicar para o conselho por que esse restaurante pode não ter futuro sob sua gestão. Com isso, ele voltou a se sentar ao lado de Sofia. O Tesla pode ter chegado em silêncio, mas seu dono deixou uma marca profunda ali. Uma cratera onde o silêncio jamais será confundido com fraqueza. A tensão dentro do Café Lúmina não se dissipou. Ficou mais densa, como uma tempestade que se recusa a passar. Ela se espalhava pelas paredes, infiltra-se nas conversas, enchia cada garfo, tremendo os lábios dos convidados. Tentaram seguir a rotina, pedir mais vinho, murmurar sobre eventos e caridades, mas nada soava verdadeiro. Eles estavam diante do raro espetáculo do poder desmantelando a polidez, um sistema rachando nas suas costuras. E Marcos Ribeiro, o gerente que antes dominava com sorrisos calculados e charme superficial, agora parecia um homem pisando descalço sobre cacos de vidro. Ele se escondeu no canto, fingindo atender ligações, os olhos desconfiados mirando. Lucas e Sofia, que estavam de volta à mesa 3, renovados, imponentes, irradiando uma dignidade que nenhum lustre poderia replicar. Lucas ficou em silêncio por minutos. Tomou um gole de água, a mão repousando leve sobre a mesa. Sofia permaneceu ao lado dele, calma. O
os olhos fixos, queimando com uma chama diferente. Não raiva, mas precisão cirúrgica. Uma memória silenciosa que lembrava cada respiro roubado da dignidade dela. Lucas pousou o copo e disse, sem olhar para ninguém: precisamos do registro das reservas. Sofia levantou o olhar. Eles vão dizer que foi um erro ou que meu nome foi apagado. Ele assentiu confiante. Por isso pedi ao setor de TI todas as atualizações e alterações feitas na nuvem hoje. O sistema registra tudo a cada 30 minutos. Quero ver exatamente quem foi substituído e quando. Marcos apareceu hesitante, pálido, sem seu sorriso usual. Ele agora entendia. Sua posição não foi conquistada. Foi herdada pela proximidade e arrogância. Senhor Mendes, podemos resolver isso sem necessidade de escalada, tentou ele. Lucas virou lentamente, encarando-o. Quais são seus valores, Marcos? Estão escritos em algum manual de conduta ou só existem quando a hospitalidade é seletiva? Marcos ficou sem resposta, a boca se abrindo e fechando em silêncio. Não é assim que vocês normalmente operam, Sofia cortou, a voz afiada como uma lâmina. Mas assim é como você age sempre. Recebo reclamações sobre o Café Lúmina. Só não achei que faria parte delas. Antes que Marcos pudesse falar, Lucas tirou um papel do bolso, desdobrou devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Isso, disse, espalhando-o na mesa, é o registro automático das reservas de... Hoje, o original mostra, mesa 3, Sofia Mendes, 15 e 1. Langley e Verônica Jordan levantou o olhar e encarou Gareth com firmeza. Então me conta, Gareth, como isso aconteceu? Gareth ficou olhando para o papel à sua frente, cheio de palavras em uma língua que ele não dominava. Eu juro que não. Me lembro de ter feito isso. Claro que não. Alina respondeu, sem desviar o olhar, porque lembrar significaria assumir a culpa. Engolindo seco, Gareth tentou encontrar uma saída. Pode ser que a anfitriã Amber não tenha acesso administrativo. Jordan cortou a fala dele sem pestanejar. Só a gerência pode alterar as reservas VIP. O peso da acusação caiu sobre Gareth como cinzas frias, escorrendo pela lapela do seu paletó. Ele se desfazia fibra por fibra, enquanto a realidade cruel das consequências começava a sufocá-lo. Talvez eu tenha entendido errado as instruções, ele sussurrou, com a voz fraca. Ou pensei que a reserva era só provisória. Jordan bateu o dedo no papel, estampado com carimbo de data e hora. Este registro foi enviado diretamente do sistema para minha assistente e depois encaminhado para Alina. Alina se inclinou para a frente, a voz baixando, mas com um tom afiado como uma lâmina. Você tem ideia do quanto cansa lutar para manter um espaço que você mesmo ajudou a construir? Entrar em salas onde você fez história só para ouvir que não pertence a elas? Gareth ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque o silêncio já era sua confissão. Do outro lado da sala, o impacto da cena crescia. Clientes puxavam os celulares fingindo checar e-mails, mas clicavam fotos escondidas. Uma mulher sussurrou algo no ouvido do marido, que assentiu com expressão grave. Não era mais um momento privado de humilhação. Era um julgamento público. E o Viva Blanc, por mais impecável que fosse sua fachada, começava a se mostrar como um espelho rachado. Bonito na superfície, mas quebrado por dentro. Jordan dobrou o papel e guardou no bolso do paletó, com uma calma quase calculada. Pegou o celular, apertou um botão e em segundos a assistente do gerente-geral apareceu, visivelmente nervosa. Rachel, disse ele suavemente, informe ao conselho que estou convocando uma reunião emergencial para as 19h30. Todos os funcionários seniores devem estar presentes, incluindo o Sr. Simmons. Os olhos de Rachel alternaram rapidamente entre Jordan e Gareth. Sim, senhor. Além disso, Jordan continuou, quero uma auditoria completa das reservas da semana inteira. Todas as alterações, exclusões, nomes duplicados ou deslocados. Quero tudo. Gareth abriu a boca para falar, mas Jordan levantou um dedo. Não diga nada. Só se prepare. Gareth recuou, como se estivesse andando para trás, à beira de um precipício invisível. Sua saída foi silenciosa, mas tão dramática quanto uma cena de tribunal. Ele chegara naquela manhã para ser o anfitrião do Viva Blanc e agora se tornava um peso em sua própria casa, enquanto o gerente desaparecia atrás de uma divisória de vidro.
Alina finalmente exalou um suspiro. Não de alívio nem de vitória, mas de aterrissagem. Ela olhou para Jordan, que estava ao seu lado, relaxado, com um braço pendurado nas costas da cadeira dela, o rosto impassível. Você não precisava vir, ela disse. Você não deveria ter que ficar de pé. Ele respondeu. E essa era a diferença. Num mundo que mediu Alina por margens e condições, Jordan não a levantou. Ele a reconheceu. Seu valor não era algo a ser debatido, era um fato. E aquela mesa nunca foi só sobre comida, mas sobre espaço, sobre ser vista, sobre ser reconhecida. Agora o restaurante pagaria o preço pela sua falha. Um garçom jovem, visivelmente nervoso, aproximou-se e deixou 2 taças de vinho na mesa, sem dizer palavra. Ele não olhou nos olhos deles, mas antes de se afastar, discretamente, deixou um guardanapo dobrado no canto. Alina abriu o guardanapo com cuidado. Em letras escritas à mão, 4 palavras simples. Você não foi a primeira. Jordan leu por cima do ombro, sem hesitar. Então está na hora de garantir que você seja a última. Enquanto o último prato era servido e os clientes da elite ainda ocupavam o salão do Viva Blanc, uma reunião bem diferente acontecia atrás de uma porta de vidro fosco, no final de um corredor estreito marcado como somente funcionários. Era a sala de reuniões privada, rara e impecável, feita para que corretores de poder revisassem números, enquanto tomavam café expresso, longe de julgamentos. Mas naquela noite, o julgamento era tudo o que estava no menu. A sala, fria e elegante, tinha cadeiras de couro de encosto alto em volta de uma mesa polida como obsidiana, um projetor embutido no teto e um bar de vinho cheio que ninguém ousava tocar. Não era um jantar. Era um confronto. Jordan sentou-se à cabeceira, com as mãos cruzadas sobre a mesa, uma postura que só homens com controle absoluto podiam exibir. Alina não estava lá. Esta batalha não era mais dela. Ela já a travara. Agora era a guerra. De Jordan, frente a ele 6 executivos e acionistas de ternos impecáveis, alguns com cabelos grisalhos, outros com ar tão polido quanto calculado, todos inquietos, carregando o peso do que sabiam que estava por vir. Gareth Simmons entrou por último, movendo-se como alguém indo para seu próprio funeral. Segurava uma pasta de couro que não abriria naquela noite. Seu lugar não estava marcado. Um jogo de poder sutil de Jordan, deixando o espaço vazio como um desafio silencioso. Gareth limpou a garganta e pegou a cadeira mais longe, sem convite, atraindo olhares de reprovação de alguns dos presentes. A tensão cresceu, quase tática, até que Jordan quebrou o silêncio. Antes de começarmos, registro que esta reunião emergencial foi convocada com base na cláusula 12 do nosso Estatuto Operacional, referente à má conduta grave que requer revisão executiva. Sua voz era calma, mas firme como um martelo. Vocês já leram os relatórios. Hoje vamos falar sobre o que os jornais não mostram. Um dos membros mais antigos do Conselho se inclinou, juntou as mãos e falou: entendemos que a situação foi lamentável, mas será que justifica uma reação tão drástica? Afinal, Gareth nos ajudou a construir a experiência Viva Blanc desde o começo. Jordan sorriu levemente, um canto da boca se curvando. O que exatamente é a experiência Viva Blanc? Ambiente e foie gras? Ou a curadoria do conforto para o público certo? Silêncio que se seguiu não era aceitação, mas medo do que viria. Outro membro, mais jovem e tecnológico, pigarreou. Vimos os registros das reservas. A substituição está clara, mas como provar a intenção? Jordan apertou um botão no touchpad à sua frente. As luzes diminuíram, o projetor desceu com um zumbido suave e a tela ganhou vida, exibindo uma planilha codificada por cores, datada e carimbada. Uma sentença. Nos últimos 6 meses, foram 17 casos em que clientes minoritários tiveram suas reservas atrasadas, misteriosamente perdidas no sistema ou realocadas para mesas piores. Em 12 dessas ocasiões, as mesas reservadas foram entregues a chegadas de última hora, que coincidentemente eram brancas. Em todos os 17 casos, Gareth tinha acesso privilegiado para fazer essas alterações. Dentro do prazo para a mudança, os dados estavam ali, frios, incontestáveis, claros como a luz do dia.
Mas naquele silêncio pesado, uma tempestade começou a se formar nos rostos ao redor da mesa. Um homem se mexeu inquieto. Outro se recostou na cadeira como se pudesse se proteger recuando. O maxilar de Victor se apertou. Com todo o respeito, falou ele firme, você está partindo de muitas suposições. Existem várias razões para reservar mesas VIP, pedidos especiais de convidados de alto nível, e nenhuma delas. Jordan interrompeu, com voz ainda controlada. Mas agora, com uma ponta de desafio, justifica um preconceito sistemático. Isso não é sobre um único convidado, continuou Victor encarando o tabuleiro à sua frente. É sobre uma cultura que você alimentou aqui. Um lugar onde a cortesia é moeda, mas o preconceito é regra. E não vamos fingir que isso não afeta seus resultados financeiros. Cada um desses hóspedes prejudicados gastou menos ou, em alguns casos, nunca voltou. Você não é apenas antiético, está sendo ineficiente. O rosto de Victor ficou pálido, mas seus olhos brilhavam com um fogo determinado, a última luta para manter o controle. Você acha que pode me dar uma lição sobre eficiência, quando quase nunca aparece por aqui, se esconde atrás dos donos, enquanto a gente resolve a bagunça diária? Você não faz ideia do que é manter uma marca de prestígio como essa. A tensão na sala era palpável. Jordan se inclinou para frente, cotovelos apoiados na mesa. O sorriso sumira. Você tem razão. Não entendo como você mantém o elitismo, excluindo nomes de uma lista de reservas, ou como acha que classe se define pela cor da pele. Mas eu entendo de alavancagem, disse ele. E há 30 minutos registrei uma moção com nosso time jurídico para começar seu processo de demissão por violar nossos padrões éticos. O choque varreu a sala como vento por folhas secas. Victor se levantou abruptamente, punhos cerrados, voz trêmula. Vai jogar fora uma década de lealdade porque tomei uma decisão difícil? Jordan ficou imóvel, a voz fria e firme como aço. Não estou jogando nada fora. Estou limpando a casa. Ele estendeu um documento grosso, assinado. Aqui está a sua notificação oficial. Seu acesso está revogado. O RH cuidará da sua saída. Sugiro que consulte seu advogado antes de falar com qualquer funcionário da Lumina. Group.Victor olhou em volta da mesa, mas ninguém o encarou. Sua autoridade evaporou. Não foi só demitido, foi silenciado pelo próprio silêncio que antes usava como arma. Quando saiu furioso da sala, a porta se fechou atrás dele como o golpe final. Jordan se virou para o resto do grupo. Recomeçamos daqui. Transparência, justiça e responsabilidade reais. Não é opcional, é o futuro da marca. Um dos conselheiros mais antigos finalmente concordou. Concordo, já passou da hora. Outro acrescentou. É ousado, mas necessário. Jordan não sorriu, apenas recostou-se, olhos fixos no vazio, decidido. Então começamos hoje à noite, lá fora, no salão. O burburinho do luxo e do riso continuava, sem saber que o restaurante que conheciam já estava pegando fogo. E das suas cinzas, algo totalmente novo surgiria. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram, rápidas e implacáveis, impossíveis de ignorar. Exclusivo. Lumina Group abalado por escândalo interno. Preconceito racial no sistema de reservas exposto. O artigo vazou antes do amanhecer, alimentado por alguém de dentro, que provavelmente gravou trechos da reunião do conselho. Não importava quem fez o quê. O que importava era que a verdade não ficava mais trancada atrás de portas fechadas. Ela agora corria solta pela esfera pública. A imagem polida da Lumina Group, antes sinônimo de exclusividade e bom gosto, era agora despedaçada pelas mesmas pessoas que a elogiaram. Jordan não planejou o vazamento, mas não hesitou quando aconteceu. Ele abraçou o que Victor e seus cúmplices tentaram esconder com perfume e polidez. A verdade se tornara inegável. E quando a verdade não pode mais ser negada, ela se torna impossível de controlar. Em poucas horas, 5 grandes influenciadores que haviam promovido o restaurante nas redes sociais publicaram pedidos de desculpas por apoiar um espaço enraizado na exclusão silenciosa. A página do Yelp foi inundada, não por discursos de ódio, mas por histórias pessoais, algumas calmas, outras devastadoras, todas unidas por um sentimento compartilhado. Meu pai vestiu seu melhor terno e ainda teve que sentar perto da cozinha, escreveu um usuário. Eu sempre achei que era só azar, disse outro.
Agora sei que não era. Ao meio-dia, uma declaração firme e simples apareceu no blog da universidade, onde Alina, professora visitante de ética, lecionava. Sem alarde, só um discurso poderoso. Quando você precisa lutar para ser visto em um lugar que ajudou a financiar, começa a entender que a exclusão tem muitos rostos. Alguns sorridentes, outros silenciosos. Mas o silêncio nunca é neutro. A citação foi compartilhada mais de 10.000 vezes em uma hora. Jordan assistia a tudo de seu escritório na cobertura, com vista para um horizonte que de repente parecia menor do que antes. Lisa, sua chefe de gabinete, entrou apressada, iPad numa mão, mandíbula tensa. Acabamos de receber um telefonema do gabinete do prefeito, disse ela. Querem uma reunião, provavelmente para tentar conter a repercussão política. Jordan assentiu. Marque para sexta-feira. Ela continuou. 3 funcionários de outros restaurantes de luxo já se apresentaram. O que aconteceu na Lumina não é um caso isolado. Eles chamam isso de corda de veludo invisível. Uma discriminação discreta, escondida à vista de todos. Jordan não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a rua onde táxis, elétricos e turistas passavam sob faixas que proclamavam o compromisso da cidade com a inclusão. A ironia não lhe escapou. Diga a eles que quero nomes. Se for sistêmico, vamos rastrear toda a rede. Às 15 horas, uma coalizão de empreendedores anunciou a criação de uma força-tarefa para auditar estabelecimentos de luxo quanto a padrões tendenciosos e incidentes de mau atendimento. A primeira ficha caiu, mas o impacto já não podia mais ser contido. O setor inteiro sentiu o tremor. Era quase 18 horas, quando Lucas recebeu a ligação de Victor Hargrove, o patriarca da família Hargrove e tio de Lívia, que ainda não aparecera em público desde a noite em que fora retirada da mesa 7. Você deixou sua mensagem bem clara, disse Hargrove, com a voz calma, mas cortante. Você envergonhou gente respeitável, negócios que pareciam imunes. Vamos conversar sobre como desacelerar antes que isso vire uma cruzada. Lucas respondeu com 2 palavras que ecoaram como um trovão. É uma cruzada. E desligou. Enquanto isso, dentro do próprio restaurante Arden, outra transformação urgente acontecia. A equipe foi convocada para uma reunião, sem clientes, sem máscaras, só verdades. Lucas estava no centro do refeitório vazio, as luzes baixas criando um clima de sinceridade e intimidade. Mesas desertas, o silêncio cortado apenas pela respiração coletiva dos presentes. Garçons, anfitriões, cozinheiros, zeladores, muitos deles testemunhas silenciosas dos anos de omissão. Alguns de vocês viram o que está acontecendo. Outros vivem isso, e alguns se beneficiaram do silêncio, começou Lucas. Fez uma pausa, deixando o peso da verdade assentar no ar. Não estou aqui para punir quem teve medo de perder o emprego, mas a cultura deste lugar termina hoje. De agora em diante, vocês não vão se reportar a quem valoriza a imagem acima da integridade. Vocês vão se reportar a líderes que sabem o que é ser ignorado e subestimado ao mesmo tempo. Isaac, um jovem garçom negro, levantou a mão com hesitação. Posso falar? Já fui pulado para promoção 2 vezes. Na primeira vez que reclamei, fui escalado para fechar turnos por 3 meses seguidos. Lucas olhou para ele nos olhos e disse com firmeza: Isaac, você está seguro aqui. E a partir de agora está oficialmente promovido a chefe de relações com os hóspedes. A sala exalou, como um balão se soltando. Outras mãos se ergueram. Histórias começaram a fluir. Algumas sussurradas, outras cruas, mas todas reais. Não era só uma reunião. Era uma confissão coletiva, uma liberação para uma força de trabalho que não só sobrevivia, mas ansiava por prosperar. Pela primeira vez, eles não eram só ouvidos, eram acreditados. No final da semana, Lucas implantou um novo sistema em todos os seus empreendimentos. Reservas assistidas por IA, monitoramento de padrões de preconceito, canais anônimos para denúncias e treinamentos rigorosos de equidade, supervisionados por conselhos éticos independentes. A imprensa chamou isso de radical, os concorrentes de arriscado. Mas os clientes, eles chamaram de necessário. E então talvez o momento mais inesperado, a ligação de Lívia. Ela não pediu desculpas. Veio com um cálculo frio.
Minha família quer encerrar isso. Faremos doações, apoiaremos suas reformas, até sairemos dos nossos investimentos se for preciso. Pare de usar nosso nome contra nós. Lucas ouviu e respondeu: seu nome não está sendo arrastado, está sendo revelado. Talvez seja a hora de o mundo ver o que se esconde atrás do sorriso. Ela não respondeu, apenas desligou, mas já não importava. As fichas estavam caindo, rápido demais para parar. Moda, tecnologia, mídia. Outros setores começaram a encarar suas próprias verdades, inspirados pelo que aconteceu no Arden. A pesquisadora convidada para falar numa conferência global de ética, Dr. Maya Lawson, recusou o palco. Em vez disso, publicou um artigo intitulado Mesa 7, um estudo sobre o poder do silêncio e a geografia do desrespeito. A história ultrapassava agora o restaurante. Lucas sabia disso. Não tinha apenas parado um estabelecimento, havia quebrado um sistema, e embora o caminho adiante prometesse resistência, ele entendia que toda revolução começa com alguém que sabe que não pertence e recusa-se a ficar. Calado na cozinha, uma semana depois, as glicínias penduradas na fachada do Arden floresceram novamente. Mas agora, não mais como cenário de luxo, e sim como testemunhas de mudança. O restaurante mantinha a placa, mas a energia dentro dele mudou, sutil, mas irrevogavelmente. Sumiram as escadas frias da exclusão, os sorrisos ensaiados que antes saudavam só os convidados certos. No lugar, algo silencioso e poderoso tomou conta. Consciência, responsabilidade e uma esperança frágil, mas cuidadosamente reconstruída, como cristal antigo embalado em linho. Naquela sexta-feira, enquanto o sol derramava seu ouro suave pelo chão polido, um SUV preto com vidros escuros parou na calçada. Nenhum manobrista surgiu, nenhum flash iluminou o momento. Mas para quem observava, não havia dúvida da importância do instante. A doutora Maya Lawson retornava. Não para protestar ou confrontar, mas para jantar. Ela saiu do carro vestindo seda marfim, cachos caindo em cascata, a pele com um brilho quente que captava a luz sem esforço. Não usava joias ou batom chamativo, não precisava. Sua presença comandava o espaço. Ao lado dela, Lucas saiu do carro em um terno cinza ardósia, segurando sua mão com naturalidade enquanto se dirigiam à entrada. As mesmas portas que um dia haviam sido palco de sua humilhação, agora se abriam em reverência. Isaac, agora chefe de relações com os hóspedes, esperava com um blazer preto elegante e o brasão do restaurante. Seu sorriso era diferente, não submisso, não exagerado, apenas verdadeiro. Doutora Lawson, disse com voz firme, mas respeitosa, bem-vinda de volta ao Arden. Sua mesa está pronta. Ela inclinou a cabeça com um leve sorriso, sem precisar de mais nada. Todos os olhos na entrada a seguiram, não com curiosidade, mas com respeito. A equipe endireitou-se, as conversas suavizaram, e o poder daquele retorno inundou o salão como uma maré que reivindicava seu território. A mesa 7, antes infame, estava vazia, coberta por linho branco, iluminada suavemente por velas e decorada com um buquê fresco de pétalas brancas. Mas agora, não era só uma mesa. Era um símbolo, um capítulo, uma cicatriz, uma promessa. Isaac puxou a cadeira para ela. Lucas tocou sua mão enquanto ela se sentava. Desta vez, disse ele calmamente, sentando-se à sua frente, você lidera a conversa. Ela sorriu, não com triunfo, mas com reflexão. Vamos ver se a sala está pronta para ouvir. O garçom trouxe o cardápio para Natalie, uma jovem que trabalhava ali havia pouco mais de um ano, visivelmente nervosa, mas com voz firme. É uma honra servir vocês, disse, colocando os menus com delicadeza. O chefe Amari pediu para avisar que o menu de hoje é inspirado em mulheres que lideram sem precisar levantar a voz. Maya levantou as sobrancelhas, um leve sorriso nos lábios. Esse é um tema poderoso. Natalie corou, mas assentiu. Lá fora, a cidade pulsava suavemente sob o crepúsculo, e pela primeira vez, Maya relaxou. Não porque a justiça fosse completa, mas porque ela havia sido vista, ouvida e retornado em seus próprios termos. Ao redor, a mudança estava nos olhares. Ninguém a via com desconfiança ou dúvida. Eles sabiam.
E mais, questionavam por que nunca haviam se perguntado isso antes. O casal na mesa ao lado assentiu em respeito. Uma mulher no bar murmurou: obrigada. Não por espetáculo, mas por dar voz à exclusão silenciosa que tantos suportaram atrás do vidro e do luxo falso. Enquanto os pratos chegavam, homenageando mulheres revolucionárias de todos os continentes, Maia se inclinou para a conversa com Lucas, mas não conseguia esconder as emoções que borbulhavam sob a compostura. Sua mente repetia o dia em que vestia branco e foi demitida, seu nome apagado, sua dignidade trocada pelo conforto alheio. Agora, ela era a mesma mulher, com o mesmo nome, a mesma elegância, mas não mais alguém que pudessem deslocar sem consequências. Não era vingança, era recuperação, e recuperação não queima com raiva. Ela se mantém viva pela presença. No meio do jantar, Isaac voltou, não com vinho, mas com um envelope preto pequeno. Mandamos emoldurar isso, disse, colocando-o com cuidado sobre a mesa. Achei que deveria ser seu. Dentro havia uma cópia da reserva original daquele dia fatídico, carimbada e agora protegida por vidro. Maia olhou para ele